A ascensão ou subida de Jesus aos céus, momentos finais do Senhor Jesus aqui na terra, junto com os seus discípulos, meus irmãos. Até o momento que ele sobe, Jesus não estará mais fisicamente aqui na terra, até o momento que ele venha uma segunda vez, a sua segunda vinda que nós estamos esperando, inclusive nos dias de hoje. É isso que nós estaremos estudando na aula de hoje, a ascensão de Jesus aos céus, a subida dele. Está nas passagens de Marcos 16, no finalzinho de Marcos, final de Lucas, assim como no começo de Atos, do capítulo 1, dos versículos 9 ao 12, meus irmãos. Então vamos ler aqui. Começando por Marcos. Marcos 16, 19 diz bem assim: Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Depois de ele ter falado na fala da 10ª aparição, que a gente estudou. Ele estava com os discípulos em Jerusalém, falou com eles e depois de ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus, e assim Marcos fecha essa parte. Lucas 24, a partir do 50, diz bem assim: Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado ao céu. Interessante, né? Aqui, quando ele diz levou às proximidades de Betânia, a gente sabe que os discípulos, agora na 10ª aparição que nós estudamos, eles estavam em Jerusalém. Então eles foram para Betânia, que era uma cidade próxima. Eles desciam a montanha, o Monte Sião. Quando eles desciam o Monte Sião, passavam um vale, ou o Vale de Cedron, atravessava e já subia outra montanha um pouquinho mais alta, que era o Monte das Oliveiras. Ficava ali cerca de 1 quilômetro de distância, era um caminho de um sábado. O caminho de um sábado era uma distância de 888 metros, se fosse para ser exato, ali 890 metros praticamente, ou quase 900, ou quase 1.000 metros, 1 quilômetro, né? Então, cerca de 1 quilômetro de distância. É um rondamento que fica bem mais tranquilo para a gente. Então, ele andou ali menos de 1 quilômetro, e levou eles para lá, estava abençoando, e nem o versículo 51 diz, e estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado aos céus. Vamos para a leitura de Atos, meus irmãos. Diz bem assim: Tendo dito isso, e isso que nós estudamos que ele estava falando com os discípulos em Jerusalém, lá na 10ª aparição. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Então Jesus foi subindo, 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 e eles ficaram olhando, aí de repente uma nuvem cobriu da vista, né? 10. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, ou homens da Galileia, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Interessante, né, meus irmãos? Eles ficaram olhando para o céu, de repente apareceram 2 homens de branco e disseram, né, por que vocês estão olhando? Esse Jesus que foi elevado aos céus voltará da mesma forma como viram subir. Então, ele está aqui já falando da segunda volta de Cristo, né? Versículo 12 de Atos 1. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. E o que a gente falou, cerca de 1 quilômetro aqui está na versão NVI, que é uma versão dinâmica, mas quando a gente vai para versões por equivalências mais formais, ele fala um caminho de um sábado, ou a distância de um sábado, né? Mas só mais como Almeida Corrigida Fiel, Revista Corrigida, Revista Atualizada. Ele fala assim, já as mais dinâmicas, como NVI, NTLH, ou até mesmo uma NAA, que mesmo sendo Almeida, ele já tem um equilíbrio ali entre a dinâmica e a formal, mas ele já traz para a gente traduzido e traz cerca de 1 quilômetro também. Vamos aqui para Lucas 24, meus irmãos, do 52 e 53. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria e permaneciam constantemente no templo louvando a Deus. Amém. E o versículo 20 de Marcos 16, 20. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam, graças a Deus. Amados irmãos, com isso a gente fecha essa aula de hoje, uma aula curta e objetiva, a ascensão de Jesus aos céus.
Jesus sobe aos céus, lá no Monte das Oliveiras, quando estava abençoando, uma nuvem os cobre, eles ficam olhando para cima, até que dois varões de branco aparecem para eles e dizem: Ei, ele vai voltar. É isso que nós estamos aguardando hoje, nosso Senhor Jesus Cristo voltar. Meus irmãos, com isso nós encerramos a nossa última aula desse estudo das harmonias dos evangelhos. Com isso nós fechamos também esse nosso estudo, esse nosso curso de harmonia dos evangelhos que nós estamos estudando. E foi uma bênção para mim, acredito que foi uma bênção para os senhores também. É muito rico, muito conteúdo para a gente. E a partir desse momento tem mais estudo. Agora um estudo, se alguém desejar dar sequência a esse estudo, a gente pode continuar seguindo os estudos já entrando em Atos dos Apóstolos. A gente já vem sim entrando em Atos desde esse final das aparições de Jesus. Aqui na Ascensão aos Céus, Atos também fala ricamente nisso aí. A gente pode seguir sequência em Atos, para que a gente possa depois entrar também nas epístolas, tanto as epístolas paulinas e epístolas gerais. E lá na frente, quem sabe, estudar um conteúdo mais escatológico como Apocalipse, dentre outros conteúdos também. Mas a gente já consegue hoje, graças ao Senhor Jesus, encerrar esse nosso estudo da harmonia dos evangelhos, os evangelhos em paralelo, lado a lado, para a gente ver essa história de Jesus aqui na sequência. Meus irmãos, vamos encerrar essa aula com uma oração de gratidão a Jesus. Que o Senhor Jesus abençoe a cada um de nós, continue nos protegendo, continue nos guiando, continue nos deixando debaixo de sua poderosa mão. Tudo vem dele, nós fazemos tudo por ele e ao final nós entregaremos a ele tudo o que recebemos das suas próprias mãos. Que tudo isso que o Senhor Jesus nos tem permitido aprender, através da sua misericórdia, que eu tenho aprendido junto com os senhores, é para que nós possamos viver o Evangelho, nos aperfeiçoar no Evangelho e também ensinar o Evangelho aos nossos amados irmãos, não só por palavras, mas por nossas ações, atitudes em nossas vidas. Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos por esse momento precioso. Senhor Deus do nosso viver, dono das nossas vidas, continue conosco, Senhor. Não nos permita sair da tua presença, continue com tua poderosa mão sobre nós. Nós dependemos de ti. Nós te agradecemos por esse momento maravilhoso de estudo bíblico, Senhor. Meus irmãos que estão me ouvindo nesse momento, e eu aqui, por tudo que o Senhor nos tem feito e nos tem permitido. Te pedimos para que o Senhor continue nos guiando, continue nos trazendo sabedoria, continue nos permitindo, Senhor, estar estudando mais e mais a Tua Palavra, porque é o nosso alimento aqui nessa terra. Sem a Tua Palavra, Senhor, nós vamos para onde? Sem a Tua presença, Senhor, onde nós estaremos? Dependemos de Ti, Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos no santo nome do Senhor Jesus. Todos os irmãos dizem amém, meus irmãos. Mas, irmãos, se alguém tiver alguma dúvida sobre alguma coisa, deixa aqui nos comentários, comentem tranquilamente, que em um momento a gente vê e acaba respondendo e trazendo alguma coisa para os senhores, tá? Jesus nos abençoe. Nosso propósito é a obra de Deus, é o reino, é o céu. Até o momento que a gente saia desse mundo e se encontre lá na eternidade. Jesus abençoe a todos nós, meus irmãos, e até as nossas próximas aulas.